Você está contando dinheiro de novo? Eu preciso. Precisamos viver com isso por 2 semanas. Dinheiro certamente é importante. Mas sabe, Yuichi, existe algo no mundo mais importante que dinheiro. E isso é... seus amigos. E então, como ela está? Sensei. Yuichi, você sabe qual é a coisa mais importante do mundo? Claro que eu sei. É o dinheiro. Então você ouviu. Eu disse aquilo sem tremer, sem baixar os olhos, sem tentar parecer melhor do que eu sou. O dinheiro é a coisa mais importante do mundo. E o mais irritante é que você ouviu isso como se fosse um exagero meu, quando, no fundo, a parte mais feia de você já concordava. Só que você ainda precisa fingir que não, porque admitir isso estraga muita coisa. Estraga a imagem bonita que você montou das pessoas. Estraga a ideia de que sentimento basta. Estraga essa necessidade infantil de acreditar que existe algum lugar onde afeto, lealdade e interesse não se encostam. Mas se encostam. Sempre se encostam. Você ainda separa carinho e valor como se fossem coisas diferentes. Eu não consigo mais. Não depois de ver quanta gente muda de voz, de olhar, de coragem, só porque uma dívida entrou na sala. Só porque faltou. Só porque apareceu uma chance melhor. É aí que você conhece alguém de verdade. Não quando ela promete, quando ela precisa escolher. Você ainda acha que foram as pessoas que te decepcionaram? Não. Foi a sua fé nelas. Foi a sua mania de chamar de puro aquilo que só nunca tinha sido testado. Você olhou para certos vínculos como se eles estivessem acima de preço, acima de medo, acima de conveniência. E eu entendo. Isso deixa tudo mais suportável. É muito mais fácil viver assim, mais bonito também. Só que beleza nunca impediu ninguém de ser comprado. Coloca pressão suficiente em qualquer relação e você começa a ver o desenho por baixo. Um sorri demais, outro finge neutralidade, outro fica moralista, outro jura que faria tudo por você, até perceber o tamanho da conta. E então, de repente, aquilo que parecia sentimento vira cálculo, aquilo que parecia promessa vira saída, aquilo que parecia lealdade vira porcentagem. Você chama isso de crueldade. Eu chamo de revelação. Porque o dinheiro não cria toda essa sujeira sozinho. Na maioria das vezes, ele só mostra o quanto ela já estava ali, quieta, esperando uma oportunidade para subir à superfície. O problema é que você ainda se ofende com a lógica das trocas como se estivesse acima dela. Não está. Ninguém está. Você só gosta de fingir que algumas trocas são nobres demais para parecer troca. Aí chama dependência de amor. Chama medo de cuidado. Chama conveniência de destino. Chama hábito de conexão. E quando a outra pessoa vai embora, ou te mede, ou te usa, ou te reduz ao que você pode oferecer, você age como se tivesse sido atingido por algo incompreensível. Mas não foi incompreensível. Foi só desagradável. Você quer um consolo bonito, mas eu não tenho esse tipo de generosidade. Tem gente que se vende por luxo. Tem gente que se vende por segurança. Tem gente que se vende por migalha e ainda exige respeito por isso. E o mais nojento é que quase todo mundo aponta para um preço alto e diz: isso é corrupção. Mas olha para um preço baixo e chama de fraqueza humana, fase difícil, momento confuso. Não muda nada. Preço é preço. Só muda a embalagem que usam para não sentir vergonha. Talvez seja isso que realmente me incomode em você. Não a sua dor, nem a sua ingenuidade, mas o jeito como você continua tratando desilusão como um acidente, quando ela quase sempre nasce de uma expectativa errada sobre o que mantém as pessoas juntas. Você queria algo real. Eu sei, eu também queria. É por isso que eu não falo disso com raiva. Raiva demais deixa tudo simples, e não é simples. Essa é a parte mais desagradável.
Porque eu poderia dizer que desprezo relações puras só por lucidez, só por frieza, só porque sou melhor em enxergar o que os outros escondem. Mas não é só isso. Eu desprezo porque alguma parte minha ainda sabe o valor daquilo que não se compra. E justamente por saber, eu sei o quanto quase tudo em volta é uma imitação mal feita. É esse o tipo de ferida que muda a forma como você olha para o mundo. Você para de ouvir palavras, começa a observar hesitações, começa a notar quem muda de posição quando o risco aumenta, quem some quando a conta pesa, quem se aproxima quando existe vantagem, quem jura princípios até o instante em que precisa pagar por eles. Depois disso, chamar alguém de bom ou ruim fica infantil. A pergunta passa a ser outra: quanto custa? E antes que você faça aquela cara de nojo, presta atenção numa coisa. Quando eu digo que o dinheiro importa mais, eu não estou elogiando notas. Estou falando da única linguagem que quase todo mundo entende, sem precisar fingir profundidade. O dinheiro não ama você, não respeita você, não se comove com você, mas também não encena. Ele não promete ficar para depois ir embora, não jura pureza enquanto negocia pelas costas, não pede confiança para depois transformar isso em ferramenta. Ele só responde ao que existe, ao que falta, ao que foi guardado, ao que foi desperdiçado, ao que foi conquistado, ao que pode ser arrancado. Frio, limpo, exato. E, sinceramente, isso já o torna menos decepcionante do que muita gente. Você quer saber por que tanta humilhação na sua vida parece emocional? Porque você insiste em ignorar a estrutura dela. Você tolera coisas que odeia porque não pode romper. Aceita coisas que ferem porque não pode sair. Chama de paciência o que na verdade é falta de margem. Chama de compreensão o que na verdade é dependência com uma roupa mais elegante. Depois ainda se pergunta por que foi tratado daquele jeito. Porque quem não pode cobrar quase sempre acaba tendo que suportar. É por isso que eu não tenho paciência quando alguém diz que dinheiro não importa. Essa frase sempre vem de alguém que já tem proteção, ou de alguém tão acostumado a perder que transformou a própria impotência em virtude. Você não precisa amar o dinheiro, só precisa parar de tratá-lo como se fosse um detalhe sujo num mundo governado por intenções bonitas. Não é assim que funciona. Nunca foi. Quase tudo que você chama de dignidade começa a desmoronar quando a escassez aperta. Quase tudo que você chama de amizade muda de peso quando existe uma vantagem envolvida. Quase tudo que você chama de caráter pede aplauso até descobrir o próprio preço. E é aí que eu paro de escutar discursos e começo a acreditar nos números. Porque números não ficam ofendidos quando você duvida deles. Pessoas, sim. Números não pedem que você confie. Pessoas, sim. Números não se sentem traídos pela realidade. Pessoas, sim. Talvez seja por isso que eu pareça cruel para você, mas eu só parei de chamar de tragédia aquilo que, na maioria das vezes, era só cálculo mal disfarçado. Então, não. Eu não estou tentando deixar você ambicioso. Estou tentando deixar você incapaz de se enganar do mesmo jeito. Se depois disso você continuar romantizando gente instável, problema seu. Se quiser continuar entregando paz, tempo e dignidade para quem só sabe medir utilidade, continue. Se preferir chamar de sensibilidade essa sua necessidade de acreditar em promessas, continue também. Só não me peça para fingir junto. Eu já vi vínculo virar moeda. Já vi culpa virar coleira. Já vi amizade virar garantia. Já vi palavra bonita ser usada como entrada para uma cobrança muito mais suja depois. Depois de ver isso, eu não consigo mais admirar quem fala de pureza com tanta facilidade. Pureza demais, para mim, quase sempre é só falta de teste. Então eu vou repetir, mas agora sem nenhuma delicadeza. O dinheiro não te abraça, não te consola, não te ama, mas ele também não sorri para você enquanto calcula se vale a pena ficar. As pessoas fazem isso. E talvez seja exatamente por isso que você sofre tanto. Porque ainda espera honestidade emocional de gente que vive decidindo tudo por medo, conveniência, carência e ganho. Eu não espero mais. Foi assim que eu mudei. Não ficando mais bonito, não ficando mais leve, não ficando mais humano aos seus olhos. Só ficando mais difícil de enganar. E no fim, isso vale mais do que qualquer promessa que alguém faça olhando direto para você.